Fala galera, beleza? Eu sou o Udine, vocês estão no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo de pedagogia falando sobre história da educação, tá? História da educação, vocês sabem, é muito importante porque a história da educação vai te apresentar as condições das quais as formas de educação surgiram, tá? Cada forma de educação responde muito ao sistema social do momento, né? E a gente vai ver isso na história da educação. Isso dá para o profissional uma amplitude, né, dele pensar a educação. Sabe quando você vê aquele profissional alienado? É um profissional que nunca refletiu sobre as diversas formas de educação, as diversas teorias, né? Por que essa teoria não funcionaria aqui nesse momento, né? Aí você estuda um momento histórico que ela funcionou, que foi pensada e tal. Isso te dá uma amplitude, tá? Isso é fundamental, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre o Renascimento, sobre a Reforma. No vídeo anterior, nós estamos ainda falando sobre a Idade Média. No vídeo anterior, eu falei sobre a patrística e a escolástica, os pontos principais dela. Já deu para você entender o que era mais ou menos esse sistema de educação. Agora a gente vai falar da Reforma, tá? Uma quebra de boa parte desse sistema, tá certo? Vamos lá então. É o seguinte, nós temos aí um espírito moderno, alguém com valores de reforma, que quer mudar, que passou por um momento onde ele viu um ponto importante para fazer o rompimento com a velha escola e agora com uma nova forma de pensamento. Nós estamos falando do senhor Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele vive aí de 1483 até 1546. Como eu disse, ele vai pegar o final da Idade Média. A Idade Média vai acabar ali em 1400 e pouco, tal. Ele vai pegar o final, né? Então, isso vai ser importante, porque nesse final as coisas já estão borbulhando. Quando a gente pensa que ele fez a reforma, nós não podemos esquecer que não foi somente ele que fez a reforma. Protestos contra a forma da igreja, exposições contra aquela forma que a igreja administrava todas as coisas, contra o clero, manifestações populares, principalmente, elas já existiam. Elas só deram mais força para que isso conseguisse ganhar espaço e de fato acontecer. As coisas não acontecem assim. As coisas são resultados de um processo, tá? Então não se engane achando que um belo dia ele acordou e falou: sou contra isso daí. Foi resultado de um processo, tá certo? Bom, vamos lá. Então esse Martinho Lutero, ele vai ser historicamente responsável, tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte, o Martinho Lutero, essa reforma vai ser... Gente, às vezes treme que eu bato na mesa, ó. Né? Essa reforma, ela vai acontecer na Alemanha, tá certo? É uma reforma chamada protestante, que foi uma reforma de protesto à forma da igreja, a forma que a igreja administrava tanto a política quanto a religião, a economia, mas ele vai acertar a base, a principal base, a primeira, a religião. Pá! Porque a religião, ela dominava todos os outros aspectos. Então, quando você bate na religião, você meio que bate em todos os outros aspectos. Se você denuncia a religião, você denuncia a forma em que ela faz política, você denuncia a forma em que ela faz economia, certo? Em que ela administra o social. Então, Martinho Lutero fez isso, pá, com essa expressão de reforma, uma expressão de contra o sistema, né, atual. Bom, então vamos lá. Ele vai trazer ideias de mudanças, isso vai ser muito interessante, tá certo? Quando que isso vai acontecer? O Martinho Lutero vai viajar para a Itália, isso vai acontecer em 1510, certo? O que ele vai ver lá, ele não vai gostar. Ele vai ver que o clero, que é o núcleo de domínio da igreja, né, religioso, está explorando a população, está enganando a população e de uma forma descarada, certo? Sem mole, descarada. E ele vai vendo que tem um problema. Qual é o problema? Eles estavam se utilizando da palavra para dominar a população, mas eles não seguiam os princípios da palavra. E ele vai ficar puto com isso, né? Ele vai falar, peraí, os caras usam um livro. Deixa eu pegar aqui um livro. Vou pegar uma Bíblia para ficar mais... Eles usam a Bíblia. Em vez de fazer o que está escrito aqui, eles pegam um monte de coisa aqui para dominar a população. Aí ele ficou ferrado com isso. Falou, não. Só que foi um choque tão grande, porque assim, o domínio da igreja, a opressão, o abuso que tinha no poder era tão grande, era tão diferente do que tinha na palavra, na Bíblia, que ele ficou ferrado com isso. Ele falou, não, como é que as pessoas estão alienadas assim?
Como eu disse, gente, não era só ele que tinha essa indignação, tá? Não era. Mas ele foi fundamental expoente disso. E ele ficou louco com isso. Então, ele vai voltar e fazer a reforma, certo? Então, ele vai ver todo esse sistema de corrupção, usando ideias para mudar valores e dominar pessoas para conseguir extrair bens dessas pessoas. Para vocês terem uma ideia, é só vocês pensarem em quanto dinheiro a Igreja Católica ganhou na Idade Média. Bens das pessoas e bens dos reis, do clero e dos dominantes. Uma série de barganhas, uma série de acordos políticos, resultado de uma exploração, vinda de uma falsa interpretação e uso da palavra. O Martinho Lutero viu isso, e o Martinho Lutero ficou louco, de raiva. E o Martinho Lutero vai se expressar contra a igreja, certo? E o que vai acontecer que é o seguinte, em 1517, ele vai construir 95 teses e ele vai colocar assim, na porta da igreja, tá certo? E ele vai criar então relações tormentosas contra o Império Romano. O que acontece é o seguinte, o Império Romano, lembra que eu falei que o Império Romano ele foi dizimado, né? Só que, como eu disse, partes do Império Romano, eles ainda administravam alguns locais, onde o Martinho Lutero estava, tinha o Império Romano presente ainda, né? Então, o que acontece? O Martinho Lutero, ele coloca essas teses. Essas teses, elas não só reapresentam pontuações bíblicas, das quais a igreja estava negligenciando, usando de forma errada, como ele trata isso de uma forma de acusação, de denúncia contra aqueles abusos, certo? Não ache que ele colar 95 teses numa porta foi o máximo, porque a porta que ele colou era uma porta natural dos monges que faziam seus trabalhos e colocavam lá para expor para as pessoas lerem, tá certo? Então era um local já conhecido, certo? Então ele, colocou lá, foi colocando as teses dele, tá certo? Bom, e o pontos da reforma, né? Pontos que ele colocava como importantes dessa reforma, certo? Bom, se você quer ver esses pontos, faz uma lista aí que a gente vai falar agora. Religiosidade interior. Ele pregava que a religiosidade interior era fundamental, certo? Nós precisamos sim de um direcionamento religioso bem estruturado. Então, ele falava disso. Religiosidade interior não é aquela exterior que você faz, mas na verdade você não acredita lá dentro. Então, que gera aquela questão de você fazer uma coisa errada e acreditar em algo certo, ou acreditar em algo errado e fazer certo e criar essa complexibilidade frustrada. Não. Ele está falando o seguinte, você precisa entender de forma correta, viver e sentir de forma correta para fazer de forma correta. Então, era uma religiosidade interior, não uma questão de viver de aparências, tá certo? Outro ponto interessante aí é liberdade da leitura bíblica. Por quê? Porque a leitura bíblica não era qualquer um que podia fazer. Como nós falamos no vídeo anterior, eram poucos os letrados. E quem fazia a exposição do material bíblico era a igreja, era o domínio da igreja. Então, era sobre o domínio da igreja que estava a forma de educar e ensinar. Ele achava isso errado. Nós vamos entender o porquê. Porque isso traz uma forma religiosa vertical, onde tem dominantes e dominados. Pessoas mais certas e mais erradas, de uma forma senso comum. Então, quer dizer, ele falou, não, tá errado. As pessoas têm que pegar esse livro e ter a oportunidade de ler e elas entender do jeito que lhe provém. Elas precisam entender para que elas possam, inclusive, tirar a prova real, se aquilo que elas estão sendo direcionadas é aquilo mesmo. Porque ele viu, na experiência dele, que muita coisa não batia. Era escabrosa. Então ele falou, não, as pessoas têm que ter liberdade de olhar e falar, não, isso aqui tá errado. Ou de falar, não, isso aqui tá certo, tá escrito isso, né? Então ele falou, as pessoas precisam, para elas não serem enganadas, para elas não serem alienadas. Em parênteses aqui, é muito triste ver que muito cristão hoje parece que tá na Idade Média, né? Não lê, não nada, e sabe? E é alienado. Aí vai falar de política, é mais alienado ainda, fica repetindo frases e notícias sem sequer pesquisar melhor sobre, né? Então parece que a gente não mudou muito da Idade Média para cá, não.
Bom, fecho parênteses. Então vamos lá. E ele então pregava isso, o cristão tem que ter essa liberdade individual da sua fé, essa dependência da sua fé. Isso foi um ponto. Entenda uma coisa, se o Martinho Lutero está colocando essas questões, é porque essas questões são questões críticas na igreja, crítica naquele momento. Ele não vai reclamar de uma coisa que estava certa, né? Ou que estava ali em debate e tal. São coisas reprimidas, coisas escondidas, coisas que estavam erradas. E aí ele, pontuou essas questões, tá? Outra questão aí, posse de instrumentos culturais para os cristãos, né? Ele queria que o cristão tivesse acesso, que a população em geral tivesse acesso a questões culturais, a questões de ensino, questões de educação, né? Por quê? Entendendo ele que isso dá uma liberdade e um desenvolvimento para a pessoa entender a sociedade. Então ele tinha uma visão não tão individualista. Ele tinha uma visão mais de coletividade, de participação democrática social, né? Onde você expõe e dá o acesso às pessoas e dá o direito às pessoas para que elas se organizem. Então isso é muito interessante, certo? Bom, vou fazer um parênteses aqui pessoal agora, tá? Quando você vê isso e você entende o que é o socialismo, você vai ver que é muito parecido com o socialismo. Muito, muito parecido, tá? É que as pessoas chamam qualquer coisa de comunismo e socialismo e elas não têm ideia do que é. Isso é muito triste também. A pessoa fala e às vezes é contra e detona e ela não tem ideia do que é. Isso, ó, eu vi de monte, tá? Então isso é muito parecido. Fecha as aspas pessoais. Bom, vamos lá. Então, temos essa posse da cultura, da democracia, do direito, tá certo? Expandir o direito, né, de acesso. E nós temos aí, então, que é um vínculo direto entre Deus e o fiel. Essa ideia é praticamente uma ideia que constrói as outras ideias. Essa é a ideia que vai dividir a educação antiga com a nova educação. Porque existia uma educação reprimida e dominada pela igreja. O que o Lutero propõe? Uma educação livre. Com acesso disponível, com disponibilidade de acesso. Não é só você, sabe, dar o direito. É você dar o direito e possibilitar o acesso àquilo. Certo? Então, isso que ele está dizendo. E a gente vai ver em algumas pontuações. Agora, o porquê de ele direcionar as coisas às pessoas de uma forma tão mais livre, ao contrário da igreja? Eu vou pegar um versículo aqui para explicarem para vocês porque ele fez isso religiosamente, né? De uma forma com a crença dele, com o que ele leu na crença e o que a crença deu para ele enquanto possibilidade de sociedade. Então, o que ele entendeu não só muda a questão religiosa, como dentro da questão religiosa transfere um redirecionamento político e econômico. Então, quando ele mexe na religião, ele está mexendo em todo o sistema social. Não é só na religião, certo? Como nós vimos antes, a igreja não era só a igreja. A igreja dominava e administrava junto com os nobres. Então ela estava envolvida em todo o processo social. Como eu disse, ou estava o dedo da igreja ou estava a mão toda, né? Bom, então eu vou ler uma passagem, eu vou dar até pausa na música, se é que a música está saindo. Eu vou ler a passagem que esclarece para o Martinho Lutero o porquê que nós temos que ter, cada um individualmente, o acesso a essas coisas. Certo? Pause dramático. Agora vamos ler. Para você entender as bases religiosas da onde ele tirou, eu vou falar para você referência bíblica, tá? Que é 1 a Pedro, lá no fim da Bíblia, do Novo Testamento, capítulo 2, versículo de 5 a 9. Aí tem os primeiros versículos e os últimos versículos. Tem uma partezinha do meio ali que não tem muito a ver, mas esses dois, eles são diretos no que a gente quer falar, tá? Eu vou ler e vou explicar, que você vai entender a ideia pedagógica aqui, tá? Vamos lá. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas duas partes você vê que fala que nós somos o quê? Sacerdócio santo, sacerdotes. Vamos explicar o porquê, o que isso tem a ver com a pedagogia do Martinho Lutero. A igreja pregava um sistema vertical onde Deus falava com o Papa e o Papa redistribuía essa mensagem. E aí isso causava uma burocracia e nessa burocracia uma tremenda pilantragem, né? Onde você podia comprar a sua salvação, você podia comprar o seu perdão, né? Comprar o teu lugar no céu para não ir pro inferno, um monte de coisa maluca, né? Então isso trazia uma burocracia mentirosa e enganatória muito grande, né? Por parte de grande parte da igreja. E aí nunca a gente generaliza para tudo, tá, gente? Grande parte da igreja. Que nem eu disse, muitos monges eram contra esses sistemas, né? Alguns mais, outros menos, mas Martinho Lutero mais. Então, não é todo mundo, tá? Uma grande parte, certo? E essa parte é o seguinte, vamos explicar o que ela tem a ver agora. O que era o sacerdócio e o sacerdote? O sacerdócio era onde Deus se manifestava de alguma forma no Antigo Testamento, e o sacerdote era a pessoa que iria lá, representava o povo de Deus. Então ele entrava, ele era o único que podia entrar no sacerdócio. Ele entrava lá e ali ele falava com Deus, Deus falava com ele, Deus direcionava o povo, ele saía e falava para o povo, Deus falou isso, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, quem que é o sacerdote? É o cara que tinha o contato direto com Deus. Era a partir dele que o povo se orientava. Sentiu aí? Sentiu? Qual foi a mudança? Na palavra do Novo Testamento, a forma que Jesus administra é uma forma diferente. O que acontece é que agora, aqui mostra que você e eu, todos nós somos sacerdócio santo de Deus. Todos nós temos acesso direto a Deus. O único mediador entre você e Deus, a única coisa que tem entre você e Deus é Jesus. O que significa? Que a única coisa que vai fazer mediar eu e Deus é Jesus. Não é outras entidades. Outras pessoas. É Jesus. Jesus está no meio. Eu converso com Jesus, Jesus fala com Deus. Fechou. Só que eu não preciso esperar o padre falar, nem o papa, nem o bispo, nem o arcebispo, nada. Não tem uma burocracia. Você pode fazer isso no seu quarto, inclusive. Você e Deus. O que isso faz? Isso tira o controle da igreja da população. Então é um perigo. Porque o domínio que a igreja tinha sobre todas as coisas era o fato de que as pessoas necessitavam daquela instituição, certo? Para se aproximar da questão religiosa. Só que agora elas não dependem mais dessa instituição. Então, quer dizer, o medo de perder o controle religioso, político, econômico de todo o desenvolvimento. Então, não é algo pequeno isso. Você está falando de um desmonte de um sistema social. É um desmonte. Martinho Lutero leu e falou, não. Olha só, rapaz, isso aqui... Os caras não leu isso aqui. Não é possível, não é possível. E ele bola as teses, mete o pau na igreja, tá certo? Então, quer dizer, ele coloca nas mãos do povo os seus direitos básicos. Você pode ler, você tem o direito de ler, de escrever, você tem o direito de aprender. Você tem o direito de liberdade, de ir e vir, você tem uma série de direitos. Por que eu estou cerceando o seu direito? Por que eu estou bloqueando? Por que eu estou tirando os seus direitos? Então aqui tem essa preocupação. Tira o ser humano daquela alienação dominante, perversa de exploração e coloca ele agora de uma forma mais livre, menos dominado. Agora ele pode até fazer parte de uma instituição religiosa, mas ele tem a liberdade de conseguir investigar e analisar se aquilo de fato condiz com a realidade do que está escrito. Então quer dizer, agora ele tem esse acesso. Inclusive, ele vai traduzir a Bíblia para outras línguas com essa pretensão das pessoas terem acesso à palavra bíblica, qualquer pessoa na sua casa, com a sua família. Era uma coisa que era um direito cerceado. Então, pensa que essa ideia religiosa desmonta um sistema social. E junto com esse sistema social, desmonta uma forma de educação direcionada pela igreja. Olha só que louco. Certo? Então essa é a passagem.
O Martinho Lutero fazer essa revolução não estava sozinho. Como eu disse, já tinham pessoas com ideias muito próximas e tal. Ele teve o apoio da nobreza. Por quê? Porque a nobreza queria o confisco do clero, né? A nobreza viu que o clero estava muito muito forte. Ela queria o confisco, por causa que o clero estava abusando. Ela queria o confisco o quê? Ela queria que o clero caísse o poder dele, né? Destruísse aí as bases de poder do clero. Então tinha essa rincha entre os dois, porque o clero dominava junto com a igreja, só que os dois são instituições diferentes e eles tinham designações diferentes, tá? Então houve muito conflito entre esses dois núcleos, certo? E o Martinho Lutero tinha parte da nobreza com ele, então não foi sozinho que ele conseguiu fazer essa revolução e essa reforma, certo? Outra coisa também, que a educação, né? O sistema de educação foi um dos focos para o desenvolvimento, foi um instrumento para o desenvolvimento da reforma, né? Se pensar a educação, se pensar a forma da qual as pessoas chegam às informações, a forma em que elas levam as informações. Porque essa educação tem dentro dela a necessidade de uma questão política, de direitos, deveres, né? Que estão dentro da educação, que a educação expõe e te ensina, né? Pelo menos ensinava. Certo? Essas são duas pontuações. Entendido agora como essa questão religiosa não é só uma questão religiosa, ela afeta todo um sistema social, ela quebra todo um sistema essencial anterior, com uma interpretação e uma observação de uma palavra que teria que ter sido seguida e aplicada da forma certa desde o começo, que gera uma indignação numa pessoa, que agita uma reforma e mostra uma exploração, um abuso por parte de uma instituição. Nós estamos falando de história da educação, é muito interessante, porque tudo isso tem a ver com a forma que a educação aparecia, certo? Beleza. E aí, mais alguns pontos dessa reforma que nós estamos vendo, tá? O que ele defendia? Se ele defendia porque não tinha, tá? Ou se tinha, era muito escasso. E muito para pequenos grupos específicos. Gratuidade da instrução para todos. Todos têm que ter uma educação de graça. Todos. Né? Quando eu falei lá que tem muito a ver com o socialismo, esses pontos são fundamentais. Educação de graça para todos. Todo mundo, educação é um direito. Então, todo mundo tem que ter. Quem que administra esses direitos de forma geral? O Estado. Então, ele vai colocar outra pontuação que emenda com essa. Todos têm direito às instruções gratuitas. Educação pública, sobre responsabilidade do Estado. O Estado tem que administrar bem a educação pública, para que todos tenham acesso, para que todos estejam sendo bem educados. De uma forma bem direcionada. Responsabilidade do Estado, certo? Por quê? Porque ele já viu que na mão das instituições particulares, privadas, o que acontece? Acaba acontecendo que essas instituições fazem do jeito que elas querem. E aí causa uma discrepância na sociedade. Então você consegue acompanhar, administrar e cobrar, se isso for, de núcleo do Estado. Porque a população consegue alcançar melhor o Estado para conseguir administrar isso. Certo? Isso é um resumo da ópera. Outro ponto da reforma aqui. Educação através de... Tá, nós vamos educar a pessoa através do quê? O que nós vamos usar? Elementos básicos. E ele colocou aqui uma sequência de elementos. Todos os vídeos que eu estou fazendo da história da educação, toda a teoria tem uma série de elementos que eles priorizam. Aqui é o dele, tá? Educar uma pessoa com jogos, tá? Com exercícios físicos, com música, matemática, história e literatura. Um dos pontos principais. Então, era uma coisa muito próxima do que nós temos hoje. Muito próxima, não para a mesma, né? Por quê? Tudo isso aqui é para desenvolver e passar para as pessoas conteúdos que elas não tinham ou que tinham de uma forma muito restrita e para completar uma educação que vai encher essa pessoa de informação, de cultura, para que ela viva melhor. Certo? Esses são os pontos. E agora, estamos chegando no final do vídeo, eu vou ler
um parágrafo do Martinho Lutero. Nesse parágrafo, gente, eu acho genial esse parágrafo. Ele vai explicar o porquê que tem que ter uma educação decente, tá? Vamos lá. Se não existissem nem a alma, nem o paraíso, nem o inferno, ainda se não se deve levar em consideração apenas as questões temporais, havereis igualmente necessidade de boas escolas masculinas e femininas, e isso para poder dispor de homens capazes de governar bem, e mulheres em condições de conduzir bem as suas casas. Martinho Lutero. O que ele está falando? Mesmo que você não seja cristão, que você não acredite no céu nem no inferno, nem que você não goste da igreja, a necessidade de uma boa educação independe da igreja. Porque mesmo que não tenha religião, você precisa de bons governantes. Pessoas que direcionem bem a sociedade. E aqui ele coloca, como os homens na maioria governavam lá, os homens governando. As mulheres, como eram as provedoras, administradoras das casas, que elas consigam administrar bem. Porque para você que acha que era uma situação que rebaixava, os homens viviam em desespero querendo mulher para cuidar da casa. Porque a administração de uma casa, brother, se você nunca administrou uma casa, você não tem ideia do que é administrar uma casa. Você não tem ideia do que é você cuidar de filho, faz comida, e faz compra, e pensa nas contas, e pai, não sei o quê. E as pessoas acham que o cara é o que está se matando. Ah, porque ele trabalha, porque... Coitado. Coitado? Brother do céu. É um erro de pensamento muito feio isso, né? Eu não estou falando que a mulher não tem que trabalhar fora. Eu estou falando que o trabalho de casa é tão exaustivo, cansativo e tem que ser tão bem pensado quanto trabalhos externos. Certo? Independente de quem estejam fazendo. Então, quando ele fala que é nessa pegada, tem que administrar bem. Essas pessoas têm que estar cada vez mais preparadas. E o que ele está propondo é independente da igreja. Independente das instituições. Isso tem a ver com a nossa vida em sociedade. Certo? Genial. Bom, é isso aí. Chegamos nesse ponto aqui agora. Eu gosto de falar da Idade Média, porque a Idade Média ela é muito legal, né? Como conteúdo. Falamos então da Reforma do século XVI, que é de 1500 a 1600, certo? É isso aí. Qual vai ser o próximo vídeo? Contra-reforma. Falamos da reforma, vai ter uma contra-reforma. A igreja não vai deixar barato e vai dar um passo além, tá certo? Vamos falar da contra-reforma. Ainda estamos na Idade Média. A Idade Média tem bastante coisa para falar, é muito bacana. Ela nos dá um panorama de estrutura de educação muito bom, né? Isso porque essa apostila que eu tenho, ela tem a sua superficialidade. Se fosse aprofundar mais, ia ser muito mais punk. Mas ela já é o suficiente pra gente absorver o básico, tá certo? Então é isso aí. Bom, é isso aí, galera. Valeu. Espero vocês no próximo vídeo. Peço, por favor, que compartilhem nas suas redes sociais, principalmente no Facebook, porque dá pra alcançar bastante gente. E tem bastante gente que curte o canal. O canal tá crescendo, porque eu espero que esteja ajudando vocês, tá certo? Bom, se você viu esse vídeo aqui e não viu os outros, te convido a ver os outros vídeos. Aqui eu tenho um vídeo sobre um monte de matéria. Tem vídeo sobre opinião minha, tem vídeo sobre política, tem bastante vídeo legal. Vai lá, curte, tamo junto, tá certo? Qualquer pergunta, coloca nos comentários. Estamos aí. Muito obrigado, valeu e até mais.